Este episódio foi criado a partir do inglês com inteligência artificial. A seguir, neste episódio do Follow Him. Fui confrontada com uma nova situação. Criei 5 filhos maravilhosos e as coisas estavam indo muito bem, mas de repente me tornei uma mãe solteira, tendo que me sustentar e criar essa nova vida. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou o apresentador e estou aqui com meu sábio co-apresentador, John Bytheway. John, eu o chamo de sábio hoje, porque na seção 6, versículo 7, está escrito: não busque riquezas, mas sabedoria. E sei que você não é rico, John, portanto deve ser sábio. Meu sábio co-apresentador. Bem, 0 dividido por 2 não é ruim. Ele não é rico nem sábio, mas ouça, John, veja o final do versículo 7. Rico é aquele que tem a vida eterna. Então você é rico, John. Certa vez, em 2 Nef 32, ele disse: ele perguntou o que você deveria fazer depois de ter entrado pelo caminho. No manual do seminário, ele diz que pelo caminho significa no caminho para a vida eterna. Então vou aceitar. Você está como a caminho da riqueza. Sou um irmão no caminho. É isso mesmo. Sou um irmão no caminho. John, hoje temos a companhia de uma historiadora maravilhosa. Seu nome é doutora Tauna-Lynn Ford. Tauna-Lynn, obrigado por estar aqui. Obrigada por me convidar. Estou animada para falar sobre alguns de meus capítulos favoritos. Estou animado. Sei que o John também está e tenho certeza de que todos os nossos ouvintes também estão. Vou ler um trecho do manual Vem e Segue-me e depois o passarei para a doutora Ford. No outono de 1828, um jovem professor chamado Oliver Cowdery aceitou um emprego para dar aulas em Manchester, Nova York, e ficou hospedado com a família de Lucy e Joseph Smith Sr. Oliver tinha ouvido falar do filho deles, José, e de suas experiências extraordinárias. Considerando a si mesmo alguém que buscava a verdade, Oliver quis saber mais. A família Smith descreveu para ele as visitas de anjos, o registro antigo e o dom de traduzir pelo poder de Deus. Oliver ficou fascinado. Você consegue imaginar isso? Bem, como conseguir esse emprego? Será que é verdade? Lucy e Joseph Sr. lhe deram um conselho que se aplica a qualquer pessoa que esteja buscando a verdade. Ore e peça ao Senhor. Oliver fez isso e o Senhor respondeu dando paz à sua mente. E esta é a parte que você mencionou. Oliver descobriu que a revelação não é apenas para profetas como Joseph Smith, é para qualquer pessoa que queira e a busque diligentemente. Oliver ainda tinha muito a aprender, mas sabia o suficiente para dar o próximo passo. Ele sabia que o Senhor estava fazendo algo importante por meio de Joseph Smith e Oliver queria ser parte disso. Isso é fantástico, não é? Tauna-Lynn, como devemos começar? Oliver, ele é um ano mais novo que Joseph Smith. Ele está pronto para igualar sua energia e seu entusiasmo. Ele também é um buscador. Ele está aberto para isso. Ele teve suas próprias experiências com o recebimento de revelação e vai fazer isso antes mesmo de ver Joseph Smith. E falaremos um pouco mais detalhadamente, mas ele é um professor e acho que os professores são capazes de traduzir, portanto, ele é natural para isso quando está na casa dos Smiths. Lucy Mack disse que quando ele estava fazendo essas perguntas, eles foram um pouco cuidadosos no início, mas ele disse a eles em um ponto: acredito que preciso fazer parte disso. Estou sentindo que devo ir com Samuel quando ele for na primavera e conhecer Joseph. Ele estava tão interessado e tinha tido uma confirmação tão grande. E então Lucy disse que naquele momento dissemos a ele que era privilégio dele saber por si mesmo. Você pode ler isso em Santos volume 1. Eu adoro isso. Vou ler, e é uma citação das próprias palavras de Lucy Mack Smith. Recolhendo-se em sua cama, Oliver orou em particular para saber se o que ouviu sobre as placas de ouro era verdade.
O Senhor lhe mostrou uma visão das placas e dos esforços de Joseph para traduzi-las. Um sentimento de paz tomou conta dele, e ele soube então que deveria se oferecer para ser o escriba de José. Ele não contou a ninguém. O fato de ele ter tido uma visão das placas foi realmente surpreendente para mim, pois ele já havia tido esse tipo de testemunho antes. E tudo isso consta na história de Joseph Smith e em Santos. Oliver tem experiência aqui, é inteligente, sabe escrever, o Senhor lhe preparou. Se passarmos para Harmony, é claro que até agora temos falado principalmente de Martin Harris como escriba e um pouco de Emma como escriba. De acordo com Lucy, Joseph recebeu os intérpretes de volta no dia 22 de setembro de 1828. Assim, ele e Emma faziam um pouco de tradução quando podiam, mas tinham que se preparar para o inverno. Eles estavam morando na fazenda, nessa casa da propriedade Hale. Não sabemos qual foi o acordo inicial, mas havia algum tipo de acordo de que eles comprariam essa casa ou pagariam as despesas. Na verdade, eles não conseguiram fazer isso. Na citação de Joseph, ele disse que, na verdade, eles estavam prontos para me expulsar. Ele disse: tínhamos poucos bens e o pai de minha esposa estava prestes a me expulsar de casa, e eu não tinha para onde ir. Ele disse que clamou ao Senhor para que ele providenciasse para que eu realizasse a obra que ele me ordenou. E eu adoro isso. É apenas Joseph dizendo: não sei como vou fazer isso. E ele pediu ajuda e ela veio na forma de Oliver Cowdery. Então, vamos nos divertir por apenas 1 minuto. Se vocês estiverem no Jeopardy dos Santos dos últimos dias, qual é a data que precisam estar prontos para saber? Qual foi o dia em que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias foi organizada? Essa é a única data que você precisa saber. Como professor de história, as pessoas perguntam: temos que saber datas? Esta é importante. Formalmente organizada como uma igreja, certo? O dia em que a igreja foi formalmente organizada. Estamos em 6 de abril de 1830. 1830. Aqui está, 6 de abril de 1830. Então vamos falar sobre esse ano. Isso apenas nos dá o concurso aqui. Vamos retroceder 1 ano até 6 de abril de 1829. O que acontece nesse dia? Temos um registro disso. De fato, nos documentos de Joseph Smith, há até mesmo um documento, um acordo entre Joseph Smith e seu sogro, Isaac Hale, que na verdade foi escrito e assinado por Oliver Cowdery. Basicamente, diz que ele vai comprar essa casa por $200, que foi paga uma entrada de $64, e adivinhe quem provavelmente pagou essa conta? Foi Oliver Cowdery. Esse era o dinheiro que ele havia recebido para ensinar. A citação é que ele ajudou Joseph Smith a organizar alguns negócios de natureza temporal e na terça-feira, dia 7, começou a escrever o livro de Mormon. Isso nos dá uma maneira fácil de lembrar 2 datas realmente importantes, mas também nos dá essa janela para o fato de que todo o livro de Mormon será traduzido. Ele será levado a uma gráfica, será publicado. E se você já esteve na gráfica, sabe como esse processo foi milagroso, certo? E eles poderão ter esse livro em suas mãos em 1 ano. Isso é maravilhoso. Olhando para o futuro distante, você fica pensando: pessoal, este será um grande ano. Que coisas vocês vão ver? Sim. Que só vai acontecer nesse 1 ano. Se pularmos para a seção 6, o grande e maravilhoso trabalho que está prestes a surgir, quero dizer que todos nós já tentamos escrever livros. Vocês conseguiram. Se é assim que você quer chamá-lo, É incrível imaginar isso. Lembro-me de um dos meus professores na Universidade Brigham Young dizendo que depois de lermos alguma seção profunda de doutrina e convênios, ou da Pérola de Grande Valor, ou algo assim, ele dizia: e Joseph Smith acabou de inventar isso depois de comer pão de milho com Emma. para minha própria clareza, quero ter certeza de que entendi as 116 páginas. Diríamos então que os escribas dessas páginas foram principalmente Martin Harris e Emma. Isso é tudo?
Sim, Martin Harris, sou muito grata pelo que ele estava disposto a sacrificar. Você pode ver que tanto Martin quanto Oliver estão indo e voltando entre isso. Eles sabem que esta é a obra de Deus, que o que Joseph está fazendo é real. Mas haverá momentos de dúvida em que precisarão de revelações e receberão essas revelações. A seção 5 é muito poderosa em termos de nos ajudar a entender a perspectiva que devemos ter. Ela também cria essa expectativa para a chegada de Oliver Cowdery. Ela realmente promete escrever. Mas ao falarmos sobre Oliver e Martin, também quero mencionar Emma, apenas por um segundo. Joseph Smith III, seu filho, disse: "Mãe, conte-nos sobre isso. Como foi?" Ele queria alguma confirmação no final da vida dela e ela disse: "Eu senti as placas quando estavam sobre a mesa, traçando seus contornos. Pareciam ser maleáveis como papel grosso e faziam um som metálico quando as bordas eram movidas pelo polegar, como se faz com as bordas de um livro." E então, em resposta à pergunta de Joseph Smith, o pai poderia ter escrito o manuscrito antes ou memorizado o que ele ditou. Joseph, naquela época, não conseguia escrever nem ditar uma carta coerente e bem redigida, muito menos ditar um livro como o Livro de Mormon. E então ela disse: "Além disso, ele não tinha nem manuscrito nem livro para ler. Se ele tivesse algo desse tipo, não poderia ter escondido de mim." E essa é a fala de uma esposa. Martin e Oliver duvidavam às vezes, mas Emma nunca duvidou desse processo. É interessante. Faço muitos estudos sobre a missão cristã e a história do trabalho missionário cristão no mundo. E uma das coisas mais importantes do trabalho missionário foi a tradução da mensagem. O sinal do cristianismo protestante foi a ideia de traduzir as palavras, de não precisar mantê-las em latim, de poder traduzi-las para o idioma do povo. Se pensarmos na língua materna, muitas vezes essas traduções foram feitas com mulheres e com mulheres em mente. E qual é a língua materna? Com o meu trabalho no Departamento de História da Igreja, ao escrever minha dissertação sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na Índia, pude conhecer 3 mulheres diferentes que trabalharam na tradução do Livro de Mormon. Uma em Hindi, uma em Telugu e uma em Tamil. Elas falaram sobre o quanto se sentiam próximas de Joseph Smith e Oliver Cowdery. E, nesse processo, foi muito importante ver que sempre foi 1830 em algum lugar da igreja. É isso que Deus faz. Ele quer continuar esse processo de tradução. Ele nos leva a dialogar com sua palavra, de modo que possamos traduzi-la para a nossa vida. Se ela se tornar nossa o suficiente para que possamos traduzi-la e encontrar significado, então poderemos compartilhá-la com outras pessoas. Muitos de nós nos perguntamos como isso funcionou, e sei que não temos todas as respostas, mas será que ele estava olhando para os personagens e esperando por seu coração e mente uma revelação pura? Será que foi assim que começou, mas à medida que ele progrediu, ficou diferente? Você pode esclarecer isso? Sempre devemos nos lembrar de que, quando perguntaram a Joseph Smith como isso aconteceu, certo? Dê-nos detalhes. Quais foram as palavras? Por meio do dom e do poder de Deus. Por meio do dom e do poder de Deus. Mas o que temos daqueles escribas que foram testemunhas, que observaram o processo. Quando chegaram à Harmony, e se você não foi à Harmony recentemente, precisa ir de novo. Os locais históricos da igreja estão constantemente fazendo coisas incríveis, mas para todos vocês, e eu conheço John e Hank, sei que vocês têm um público global porque estive no sul da Índia, em Coimbatore, e as pessoas disseram: "Eu vejo John e Hank." Não, você está brincando. Não. Uau! Uau! O Departamento de História da Igreja, a divisão de publicações é onde trabalho, mas há também a divisão de locais históricos e eles estão fazendo muito para tentar trazer esses locais para as pessoas, para que não precisem ir até lá. Você pode realmente
ir e ver os locais e fazer um tour em 3D. Voltando à sua pergunta, naquela casa, em Harmony, na maior parte do tempo, a maneira como eles montaram a casa foi como aconteceu. Você entrará lá e verá uma réplica dos pratos, embrulhados em um pano sobre a mesa da cozinha, em uma pequena cozinha. Joseph Smith não está olhando para as placas. Para onde ele está olhando? Temos o que chamamos de Urim e Tumim. Mas Urim e Tumim, para nós, expandiu-se para significar muitas coisas. Pode significar os intérpretes que vieram com as placas que foram colocadas nas lentes. Mas, a essa altura, o processo que ele desenvolveu foi o de colocar a pedra de vidente em um chapéu. Não porque o chapéu seja mágico, mas porque bloqueia a luz. Adoro o texto do Elder Uchtdorf, que ele fez certa vez quando postou nas mídias sociais. Vocês se lembram disso? Sim, ele está segurando o telefone. Exatamente. E o texto, portanto, um texto tem cerca de 25 a 30 palavras, digamos. Pelo que podemos dizer dos estudiosos que realmente examinaram o manuscrito original e observaram quando Oliver Cowdery estava escrevendo, e quando ele fazia uma pausa. Quando ele levantou sua caneta. Parece ter esse tamanho de texto. Então, o que está acontecendo aqui é mais uma transcrição do que uma tradução. Durante anos, na história, entendemos a palavra tradução de uma forma que não funcionava muito bem para nós colocar isso como se Joseph estivesse olhando para uma pedra em um chapéu. Queríamos dizer, não, ele está olhando para os caracteres e traduzindo. Mas, na verdade, é muito mais milagroso para mim imaginar que ele foi capaz de fazer o que fez. Quero dizer, está muito claro que eles tiveram tempo para que Joseph lesse cerca de 30 palavras. Oliver as escrevesse, as lesse de volta e depois dissesse, você entendeu. E então, parece que ficava claro se o texto estava escrito corretamente ou não. Às vezes isso era corrigido. E também vemos que as palavras eram soletradas. John, no ano passado, ao lermos o livro de Mormon, quantas vezes dizemos uau? Quantas vezes vimos algum tipo de intertextualidade ou capítulo que nos fez pensar? Se ele escreveu apenas esse capítulo, se foi isso, ele é um profeta. Incrível. E então, dizíamos coisas como, sim, isso saiu da cabeça de um fazendeiro, ou algo assim, porque tinha raízes tão profundas e antigas, a maneira como foi escrito ou composto, ou era quiasmático, ou algo assim por aí. Era do tipo, claro. Tal Nalim, nosso amigo, Dr. Michael Wilcox, que já leu mais livros do que eu jamais lerei, disse uma vez algo muito simples. Ele disse, aqueles que não acham que o livro de Mormon é uma boa escrita, não sabem o que é uma boa escrita. Descobri que isso é verdade. Quando você o lê pela primeira vez, você diz, tudo bem, isso é bom. Depois você lê novamente e diz, nossa, está melhor. E então você começa a estudar e ele se abre em uma mansão. O que o Elder Maxwell disse? Uma mansão com cômodo após cômodo. Imagine Joseph e Oliver e como se sentiram em relação a Nephi quando voltaram para as placas menores. Imagine como eles sentiram em relação à alma quando estavam escrevendo suas palavras. Falando de anjos na sala, eles estavam lá, eles estavam ajudando. Eles estavam ajudando, sim, fazendo acréscimos. Quando um anjo vem até você e diz, eu sou Moroni. E mais tarde, enquanto você está traduzindo, de repente lê sobre a vida dessa pessoa. Eu lhe conheço, eu lhe vi em sua vida. Quero que todos saibam que a beleza do livro de Mormon é que ele não é apenas um texto americano. Também é surpreendente para mim, nas histórias globais em que trabalhamos e nas quais trabalhei com Melissa Inouye, que vocês viram no programa e que já faleceu, é irreal entender como esse livro mudou a vida das pessoas em todo o mundo. É difícil imaginar que isso possa ressoar em outras culturas e outros povos do mundo todo. Há tantos recursos. Fico entusiasmado com todos os recursos, provavelmente porque trabalho na sede da igreja e sei que há muitas abelhas ocupadas trabalhando lá. No manual vem e segue-me a links a um filme,
Adoro o filme que eles têm lá, que é exibido em alguns locais históricos. Eles mostram um clipe de Joseph e ele está chegando à parte em que fala que batizar crianças é uma abominação, certo? Ah, essa parte. Essa parte. E então ele simplesmente para e sai correndo porque o que aconteceu apenas alguns meses antes, eles perderam o primeiro filho. Continue explicando o que acontece. O que Joseph faz naquele momento? Ele sai correndo e Emma está lavando roupa e você pode vê-lo abraçá-la. Eles estão constantemente no filme chamando a atenção para o túmulo que existe para aquela criança. E Joseph está correndo para dizer: adivinha o que acabei de aprender? Todo o sofrimento que eles tiveram. De repente, há uma nova luz sobre isso. É por isso que eu adoro esse clipe, tendo uma família extensa, que perdeu filhos, e o que ele pensava, e o que o mundo cristão pensava sobre o que isso significava, e o que ele acabou de aprender, e pula da mesa, e, no filme, Oliver diz: o que está acontecendo? Joseph acabou de aprender e saiu correndo para contar a Emma. Fico muito feliz que você tenha mencionado essa parte. É uma das minhas partes favoritas também. John, Taunaline, se alguém usar o celular, acessar o manual Vem e Segue-me, rolar a tela para baixo nessa seção, verá o vídeo Dias de Harmonia. Você pode clicar nele. Ora, às vezes os profetas podem mover montanhas, e às vezes os profetas podem mover rodovias. Na primeira vez em que estive em Harmony, a rodovia passava exatamente onde estavam aquelas casas. Porque eles viviam na estrada. Sim, e você viu o monumento de João Batista ao lado da estrada. Lembro-me de 3 lugares para onde o presidente Gordon B. Hinckley transferiu estradas. Sim, Uau! Em Kirtland, em Palmyra e em Harmony. A igreja conseguiu fazer com que esses milagres acontecessem. e John, sinceramente, são histórias milagrosas. Steve Young, se você conhece a história de Steve Young em Kirtland. Sim, Steve, não sabemos se você está ouvindo por aí, mas se estiver, precisamos contar essa história. Talvez o Steve venha aqui e conte essa história. Deveríamos. Definitivamente. Há um vídeo no YouTube dele contando a história com a camiseta que ele escolheu naquele dia. Os milagres ainda estão acontecendo. São histórias milagrosas e sou grato por esses milagres porque agora podemos fazer o que acabamos de falar. Podemos entrar naquela estrutura em Harmony e dizer: este é o espaço onde isso aconteceu. E sente isso. E Taunalim, você disse que não precisamos apenas ir até lá. Alguém na Índia pode acessar a internet e percorrer basicamente o site? Sim, você pode ir a esses locais históricos e vê-los. Ryan Saltzgiver, que fez alguns trabalhos com Vem Acompanhar, ele foi lá e fez algumas das filmagens. Ele é uma das pessoas que trabalharam nas histórias globais inicialmente. Seu sonho é poder trazer locais históricos para o mundo, mas também identificar locais históricos em todo o mundo. Onde quer que você esteja, há lugares onde nossa história para a igreja foi feita. Eles também são muito importantes. Essa também é sua história. Todos nós precisamos registrá-la e anotá-la. Passando para a seção 6, isso é dado algum tempo depois que eles começaram o processo de tradução, talvez alguns dias depois do início do processo. E fica claro que Oliver precisa de mais segurança, então ele recebe essa bênção. De certa forma, também me parece que ele está sendo destacado como tradutor, mas não é necessariamente isso. Quando Deus diz: uma obra maravilhosa está prestes a acontecer, eis que eu sou Deus, prestai atenção à minha palavra. Isso é muito poderoso. O campo está branco. São todas essas escrituras que associamos ao trabalho missionário. Se pedirem, receberão e depois procurarão levar adiante e estabelecer a causa de Sião. Adoro estar em diferentes lugares do mundo e ver que a igreja não é maior do que uma ala. O que está acontecendo por causa de Sião em sua pequena ala é milagroso. É absolutamente milagroso. O versículo 7 diz: não busque as riquezas com as quais você brincou, Hank, mas a sabedoria. Essa habilidade que Joseph tinha
que também vamos ler sobre um dom com a vara que Oliver estava usando. Há uma tentação de monetizar isso, e acho que com qualquer um de nossos talentos e dons, qualquer coisa na vida, há sempre uma tentação de colocar algo antes do Senhor, certo? Sim, não é para o John, mas para mim, isso é uma tentação. Neste momento, o Senhor está chamando a atenção deles para o fato de que a chave é estabelecer Sião. Eu queria falar um pouco sobre o versículo 11 e 12. Se você perguntar, conhecerá mistérios que são grandes e maravilhosos, exercite seu dom. A ideia é que acho que todos nós já experimentamos a capacidade de receber mais luz e conhecimento quando nossa meta é abençoar os outros. Fico impressionado com o quanto isso acontece e ajuda as pessoas. O versículo 11 diz: se exercerás teu dom para que desvendes mistérios, para que leves muitos a conhecerem a verdade, sim, para convencê-los do erro de seus caminhos. Mas no versículo 12 diz: e então não brinque com as coisas sagradas. Em verdade te digo, bem-aventurado és pelo que fizeste, porque me procuraste, e eis que tantas vezes quantas inquiriste, recebeste instruções de meu espírito. E eu adoro como ele se torna pessoal aqui. Se não fosse assim, você não teria chegado ao lugar onde estás neste momento. Foi essa orientação que ele recebeu que lhe levou à Harmony. Foi essa orientação que ele recebeu que o levou à Harmony. É muito importante para ele, e falaremos mais sobre a visão que ele teve das placas que confirmaram o testemunho que Lucy e Joseph Sr. lhe convidaram a receber. No versículo 16, o Senhor ajuda Oliver a saber que ele sabe. Há um link para o discurso Lembranças Espirituais Determinantes, do Elder Neil L. Anderson, em que ele ensina muito sobre experiências que temos em nossa vida que podem não parecer tão importantes ou consequentes, mas, na verdade, elas podem ser acompanhadas com uma experiência espiritual excepcionalmente forte e uma confirmação do amor de Deus, na qual você sabe que Deus está presente. Ele dá um ótimo exemplo de uma mulher na França, que era uma jovem adulta. Ela estava numa praia perto de Bordeaux, na França, e os líderes decidiram dar um último mergulho, mas um deles havia perdido os óculos e, por acaso, era o motorista. Portanto, eles não conseguiriam voltar para casa se não encontrassem os óculos. A perda dos óculos parecia ser absolutamente impossível, e a irmã disse que duvidava um pouco, enquanto outra irmã do grupo sugeriu que elas orassem, e sem respirar, ela murmurou: orar não nos ajudaria em absolutamente nada. Mas ela disse: eu me juntei ao grupo para orar publicamente enquanto estávamos na água turva até a cintura. E então ela disse: quando a oração terminou, estiquei meus braços para espirrar em alguém. Adoro o fato de que ela estava indo espirrar em alguém e sua mão acabou tocando os copos. Foi nesse momento que ela teve esse sentimento poderoso que ela disse: Deus penetrou minha alma e eu soube que Deus realmente ouve e responde às orações. Este é Oliver tendo a mesma experiência que Deus está dizendo. Oliver, eu sei que você sabe que eu lhe dei essa resposta. Adoro esses versículos. Vamos ler versículo 15. Eis que tu sabes que me inquiriste e que te iluminei a mente. E agora te digo estas coisas, para que saibas que foste iluminado pelo Espírito da Verdade. Gosto disso. Acho que isso é útil. Receber revelação é um processo na vida. Uma das coisas que me ajudam é a iluminação. Se algo iluminou minha mente, então sei que é o Espírito da Verdade. Mas ele continua falando sobre o fato de que ninguém mais, a não ser Deus, conhece as intenções de seu coração. Ele continua dizendo que as palavras ou a obra que você escreveu são verdadeiras. Estou lhe dizendo essas coisas para que você saiba que o que está escrevendo com Joseph, como seu escriba, é verdade. Como ele é uma testemunha nesse processo, ele também deve,
no versículo 19, admoestar Joseph em suas falhas e receber a admoestação dele. Gosto muito do versículo 20, especialmente, e é aqui que temos de ser tudo o que vemos, é aqui que temos de colocar nosso nome, porque tu és Taunalim, e eu te falei por causa de teus desejos. A chave aqui é que Deus quer falar conosco. Gosto muito da citação do Elder Maxwell sobre o pai e o filho estarem revelando os segredos do universo, pois eles querem muito. O segredo é que precisamos ter um desejo e precisamos pedir e bater. E então ele diz: mas guarde estas palavras em seu coração. Sê fiel e diligente em guardar os mandamentos de Deus. Essa é a minha parte favorita. Eu te envolverei nos braços do meu amor. Quando eu estava na Suécia durante o inverno, o sol nascia por volta das 11 horas e depois se punha às 3 horas. Estava muito escuro. Acabamos de comemorar o dia 13 de dezembro, que no antigo calendário juliano seria a noite mais escura. Eles celebram Santa Lucia, que é a santa da longínqua Espanha que aparece na Suécia e se torna muito importante para eles. Quando estava na Suécia em minha missão, vivi meu primeiro inverno. Nas primeiras semanas, acho que roubaram minha carteira. Eu não conseguia falar nada, não entendia nada e minha família não tinha meu endereço. Ou seja, nos velhos tempos em que não se telefonava, então não tive notícias deles. Eu me sentia incrivelmente sozinho e na escuridão e tive uma daquelas lembranças espiritualmente definidoras no recinto sagrado do banheiro, onde às vezes é preciso ir para ter privacidade, certo? Lembro-me de me ajoelhar ao lado da banheira e abrir meu coração, sentindo um abraço celestial. Foi algo tão poderoso que conseguiu mudar minha perspectiva e me deu algo para continuar voltando e me apoiando. Taunalim, adorei o que você fez. Pegue o versículo 20 e coloque seu nome ali. É uma bela mensagem do Senhor para cada indivíduo. Falei a você por causa de seus desejos. Guarde essas palavras em seu coração. Escritura, seja fiel, seja diligente e guarde meus mandamentos. Eu o envolverei nos braços do meu amor. Você não gosta de como ele está falando com Oliver individualmente, mas também está falando com qualquer leitor? Sim, todos nós podemos testemunhar esses momentos em que Deus nos estendeu a mão e nos fez saber que não estamos sozinhos, que Ele está lá. Quero dizer, foi como um abraço em muitos aspectos, a ideia de um cerco que nosso Pai Celestial nos promete em comparação com as correntes espirituais com as quais Satanás tenta nos prender. Acho que me sinto atraído por isso nas Escrituras, quando o Senhor diz: eu o envolverei nos braços do meu amor. Enquanto outras coisas que nos afastam da verdade e da luz nos levam a isso, a essas correntes de limitações. Que conexão fascinante! Quero ir direto para minhas ferramentas de pesquisa e procurar correntes nas Escrituras, porque nunca pensei nisso. Eu não tinha pensado nas duas coisas lado a lado. Sim, estou pensando na visão de Enoque, em que ele olhou para cima e a corrente cobriu a face da terra com escuridão, e Satanás olhou para cima e riu. Tantas vezes no livro de Mórmon, afaste-se de seus pecados, livre-se das correntes que o prendem, Em vez de um abraço, em vez dos braços do meu amor. Uau! Sim, acho que há um claro contraste. Quando sei que estou me sentindo envolvido pelo amor de Deus, estou no caminho certo. Quando sei que algo está limitando o arbítrio, limitando minha felicidade, minha capacidade de seguir em frente no caminho do Evangelho. Não são os braços, são as correntes. Que contraste legal! Também acho que a experiência que aprecio na sessão 6, especialmente, é quando o Senhor traz a experiência de Oliver à sua mente novamente, quando diz: se necessitares de mais um testemunho, no versículo 22, volta a tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração para saberes a verdade destas coisas. Porventura, não falei de paz à sua mente a esse respeito?
Que maior testemunho você pode ter do que o de Deus? Essa é a chave do discurso do presidente Eyring, quando ele fala sobre o Espírito falando com ele e dizendo: não estou lhe dando essas experiências para você mesmo. Escreva-as para que você possa voltar a elas. Nesse discurso que mencionei, temos esses momentos espiritualmente definidores para que o Senhor possa dizer a todos nós: não falei de paz à sua mente? E acho que essa é outra diferença que podemos ver na justaposição entre o cerco e o vínculo. Podemos ver que quando recebemos uma revelação, quando recebemos um testemunho, isso nos traz paz e isso não pode ser produzido pelo adversário. Não faz parte de sua casa. Eu gosto disso, mas não é a sua praia. O manual do Vem e Segue-me diz: as experiências de Oliver podem fazer com que você, entre aspas, lembre-se de momentos em que sentiu que o Senhor estava falando com você. Você já registrou seus pensamentos ou sentimentos sobre essas experiências? Segui esse conselho anos atrás. Acabei de começar uma pequena anotação em meu celular. Não sei quanto a vocês, mas finalmente admiti para mim mesmo que não vou manter um diário. Há anos eu queria fazer isso e pensei, se eu fosse fazer isso, já teria feito. Então, vou fazer alguma coisa. Então, abri uma pequena anotação em meu telefone que intitulei As Ternas Misericórdias do Senhor. Quando eu as vivenciar ou me lembrar delas, poderei anotá-las. Tem sido uma bênção maravilhosa poder voltar atrás, dar uma olhada nelas e lembrar-me delas. Eu adoro isso. Eu sou do mesmo jeito, Hank. Não sou muito consistente. Há muitos lugares em que temos essas oportunidades de deixar rastros de nós mesmos. Às vezes, em um calendário, eu falo um pouco sobre um dia. Quando estou na bicicleta e estou ouvindo ou lendo as escrituras, estou fazendo um discurso sobre as escrituras. Eu paro e percebo o que sinto como uma espécie de revelação e faço as anotações no meu telefone e coloco lá, porque podemos voltar a elas e você pode facilmente transferi-las para um diário. Boa ideia! E só para você saber, eu faço isso por muito tempo. John, vamos ter de fazer referência à doutora Ford Taunalin todas as vezes. Vamos fazer uma análise das escrituras. Endorfinas e o espírito ao mesmo tempo. É uma combinação vencedora. Adoro o que você está nos mostrando aqui no versículo 24. O Senhor diz a Oliver: e agora, eis que recebeste um testemunho, porque se eu te disse coisas que homem algum sabe, não recebeste um testemunho? E tenho em minha margem que Oliver precisava de uma revelação para lhe dizer que ele já havia recebido uma revelação. Isso é maravilhoso. Essa foi uma terna misericórdia, certo? Foi o Senhor, por meio de Joseph, mostrando que meu profeta sabe do que estamos falando. Eu posso lhe dizer. Sim, é quase o Oliver. Eu conheço você. Adoro como o manual nos incentiva a escrever. Eu estava conversando com uma irmã maravilhosa do Japão ontem, e a humildade que ela teve quando perguntei, eu disse: você precisa contar a história. E ela disse: não, não, não. Minha história não é importante. E eu apenas disse: não, as histórias são importantes. Toda história é importante. Se não tivéssemos pedido a Lucy Smith que escrevesse o que ouviu de Oliver sobre sua experiência, ele explicou isso a Lucy e ela escreveu. Não teríamos essa história de Oliver, não teríamos essa experiência, não saberíamos que ele havia recebido essa visão do lugar. Isso é importante, escreva, você faz parte da história. Ela precisa ser escrita por você. Você não diria Taunalin, que alguém pode pensar, bem, não sou Joseph Smith, não sou Oliver Cowdery. Quem se importa com minha história? Acho que eles não sabiam que eram Joseph Smith e Oliver Cowdery, os nomes dos quais se falariam 200 anos depois. Isso faz parte do maravilhoso trabalho e da maravilha que é o fato disso ter se tornado o que é. Às vezes penso comigo mesmo, será que eles têm ideia de como é a Times Square? Às vezes penso comigo mesmo, será que eles têm alguma ideia de como isso se parece na Times Square? Aquelas luzes, quero dizer, colocá-las lá. E então o musical do livro de Mormon aparece lá.
Eles estão procurando. Seu livro vai ficar tão famoso em Broadway. Quero dizer, o que é a Broadway? Do que você está falando? De qualquer forma, você entendeu o ponto, certo? Suas histórias são importantes. Elas são cruciais para testificar da obra de Deus no mundo e do estabelecimento de Sião, e é tão importante que haja duas pessoas nesse processo, que haja testemunhas desse processo. Taunaline e John, vocês dois são professores, excelentes professores. Qual é o poder das histórias no ensino? Percebi que posso estar ensinando um grupo de jovens ou meus alunos na Universidade Brigham Young e posso estar ensinando princípios e dando um pequeno sermão. Pessoal, vocês precisam fazer isso. Vocês precisam fazer isso. Tenho essa atenção deles, mas no momento em que começo a contar uma história, especialmente uma história espiritual, divina, significativa, algo acontece. É verdade. As histórias são muito poderosas e aprendi isso especialmente com meu treinamento na Claremont Graduate University. Eu estava lá quando Richard Bushman, que é um dos mais importantes biógrafos e fundadores do Papéis de Joseph Smith, mas sua esposa, Cláudia, iniciou um projeto de história oral para mulheres. É tão simples quanto falar como uma mulher e fazer perguntas sobre sua experiência no Evangelho e o poder dessas histórias. Foi simplesmente fenomenal. Foi nisso que baseei toda a minha pesquisa. Essa foi a técnica que usei em minha dissertação, fazendo entrevistas de história oral na Índia, e tive mais de 300 e poucas histórias de santos dos últimos dias e de como a Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias atua na vida dos santos dos últimos dias na Índia e dos milagres que aconteceram. É muito útil quando estou passando por momentos realmente ruins. Às vezes, o Espírito diz: transcreva uma entrevista, ouça a história de alguém. A mesma coisa acontece com a história da igreja. Nós apenas ouvimos os outros. O texto que uso quando ensino sobre religiões mundiais na Universidade Brigham Young, na maioria das vezes no Salt Lake Center, ensino com base em um texto escrito por Stephen Prothero, que diz que as religiões são, na verdade, sistemas de histórias. Há histórias fundamentais e cruciais em cada tradição religiosa que fazem com que a tradição seja o que é. De fato, os judeus dizem que são a base da tradição. De fato, os judeus dizem que precisam, se você não contar a história, você esqueceu qual é a lei. Está tudo conectado, então eles se reúnem na Páscoa para contar a história. Eles se reunirão no Purim para contar a história de Esther. Eles se reunirão nesses momentos, especialmente quando alguém puder dizer, isso aconteceu comigo, e podemos confiar nisso. Sei que a história que Melissa Inouye compartilhou quando estava no podcast sobre poder ouvir as histórias de outras pessoas e se identificar com elas é como poder ter mais testemunhas e mais pessoas que podem chorar conosco e estar junto conosco. Precisamos das histórias uns dos outros. As histórias também nos ajudam a dar sentido ao mundo. Sim, John Bytheway é um dos melhores contadores de histórias que já ouvi. O que as histórias fizeram por você? Uma história faz alguém pensar imediatamente o que vai acontecer. E então, como você falou sobre Taunaline, você vai aplicar isso a mim. Isso poderia acontecer comigo ou já aconteceu comigo. Lembro-me de alguém que há muito tempo disse que você poderia escrever uma palestra e dividi-la em gancho, ensinar, aplicar, um gancho de aprendizado, aplicar. Com certeza. E eu adoro as histórias, porque você quer saber o que vai acontecer. Será que vai acontecer do jeito que eu penso? Também sou grato pelas histórias, porque elas prendem minha atenção. Já vi o Hank ensinar crianças pequenas, crianças do ensino fundamental, e simplesmente prendê-las por causa de uma história. E todas elas querem saber o que vai acontecer. Mas documentar essas histórias é uma lista de nossas ternas misericórdias. Gosto muito do que o presidente Eyring disse, que um diário não é para suas viagens e seus troféus.
Um diário serve para documentar a mão de Deus em sua vida. É isso que essas histórias fazem. Depois, você pode voltar e dizer: Nossa, Deus realmente esteve envolvido em minha vida. Eu não deveria ter me esquecido disso. Certa vez, perguntei à minha classe: O que é Páscoa mesmo? E essa irmã levantou a mão e eu adorei a maneira como ela disse isso. Foi quando fomos protegidos do Faraó. E eu perguntei: Nós? Porque essa era a herança dela. E ela não disse a eles, era a história dela. Nunca vou me esquecer disso. Parei a classe inteira. Espere, espere, espere. Você poderia dizer isso de novo? Porque eu queria que eles ouvissem. Eu sou a casa de Israel. Era assim que ela estava falando. Foi quando fomos protegidos. Quão poderoso. Espero que todos realmente levam isso a sério e ajam agora mesmo. Pausem o podcast e encontrem uma maneira de registrar a mão de Deus na sua vida para começar. Porque percebi que o Senhor diz: tudo bem. Agora você está escrevendo isso, aqui está mais um pouco. Na verdade, você pode fazer isso no aplicativo da Árvore da Família. Acesse o aplicativo Árvore Familiar, abra sua própria árvore genealógica e clique em você mesmo. Ali mesmo há um local chamado Memórias que você pode clicar. E então, se você clicar no sinal de mais na parte inferior, pelo menos para mim está na parte inferior, ele diz que você pode adicionar um documento, escrever uma história, adicionar áudio. Você pode simplesmente começar a falar. Se eu quiser derramar algumas lágrimas, vou ver meus filhos abrindo suas chamadas de missão, os pequenos filmes no meu telefone e vejo todo mundo em pé ao redor entrar em erupção. E é muito divertido assistir isso. São ótimas lembranças. Certo? Eu me sinto cativado pela pesquisa familiar com muita frequência. Gostaria de compartilhar mais uma citação que descobri da equipe de escritores sobre os santos, feita por Neff Anderson na Era da Melhoria em 1898. Ele disse: O santo dos últimos dias compreende que este mundo não é totalmente um parque de diversões e que o principal objetivo da vida não é divertir-se. Aquele que alcança as pessoas, e o escritor de histórias faz isso, não deve perder a oportunidade de pregar. Uma boa história é uma pregação artística. Eu adoro isso. Rapaz, isso é ótimo. Conte essas histórias a seus filhos. Se estiverem em um passeio de carro, diga: eu já lhe contei sobre o tempo. E conte a história. Muito inteligente. Sim, muito bem, Taunalim. Para onde você quer ir agora? Tudo bem, acho que já lemos 24. Gostaria de dar uma olhada no 25 e no 26 por um segundo. Alguém quer ler isso? Seção 6? Sim. Vou fazer isso. Doutrina e Convênios, seção 6, versículo 25. E eis que te concedo o dom, se de mim o desejas, de traduzir sim como meu servo Joseph. Em verdade te digo que existem registros que contêm muito de meu evangelho, os quais foram retidos por causa da iniquidade do povo. Adoro essa oportunidade que Oliver recebe. Você tem um dom para traduzir, assim como o meu servo Joseph, e ele nunca diz: vou tirar esse dom de você. Isso não vai dar certo. Ele dirá: por enquanto, vamos mantê-lo nas posições em que o temos. Joseph está traduzindo, você está escrevendo. Acredito que o Senhor abençoou cada um de nós com o dom, que é simplesmente seu espírito para traduzir como Joseph fazia todos os dias. Quando estou escrevendo as escrituras, estou traduzindo. No dicionário de 1828, a ideia de traduzir como Enoque foi traduzido ou como João foi traduzido está bem ali no dicionário. Portanto, transferir, transmitir de um para outro, segundo Samuel 3, verso 10, é um exemplo disso. O próprio Webster nos dá esse link no dicionário para 2 Samuel 3, verso 10. É incrível a maneira como o dicionário demonstra como as pessoas estavam imersas naquela época na tradução Rei James da Bíblia. Segundo Samuel, capítulo 3, verso 10, para transferir o reino da casa de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, desde Dan até Berseba. Certo. Há várias maneiras interessantes de a versão Rei James usar a palavra traduzir.
A quarta é fazer com que seja removida de uma parte do corpo para outra, como para traduzir uma doença. Outra é mudar. E eu adoro essa. Para mim, fui confrontado com uma nova situação. Criei 5 filhos maravilhosos e as coisas estavam bem. Mas, de repente, sou uma mãe solteira e tenho de me sustentar e criar essa nova vida. Para mim, parece uma tradução de Taunalyn Rutherford para Taunalyn Ford. Tem sido fascinante vivenciar o divórcio na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não é uma situação confortável, apesar de ser o que eu achava ser a escolha mais sábia neste momento. E de acordo com a revelação que recebi, esse conceito de que estamos constantemente dando à luz uma nova pessoa quase diariamente, de muitas maneiras. Então acho que, se pudermos usar essa ideia de tradução como mudança, ela será útil para mim. Não precisamos ser a mesma pessoa que éramos há 5 anos. Podemos ser diferentes, podemos ser novos, podemos nos traduzir continuamente até chegarmos à ideia de sermos traduzidos para o que seria um ser eterno. Outra ideia é interpretar, traduzir para outro idioma, expressar o sentido de um idioma nas palavras de outro. É nisso que geralmente pensamos, mas temos que chegar ao número 6 para entender isso. E, finalmente, o número 7 é explicar. Portanto, quando vemos a palavra traduzir em doutrina e convênios na Bíblia, em qualquer lugar do livro de Mórmon, porque ele foi traduzido para o inglês do rei Jaime, mais ou menos em 1828, e tivemos que passar por isso, podemos entender que a tradução é mais abrangente. Acho que isso nos ajuda a encontrar aplicações em nossa própria vida, em nossas próprias histórias. Isso é fantástico, né? Acho que isso é muito útil porque pensamos em traduzir, pegar esse idioma antigo e transmitir exatamente o mesmo significado em um idioma diferente. O que você nos deu é uma transformação muito mais ampla. Lembro-me desse momento há 4 anos. Estamos na mesma aula, tínhamos Janie S. Johnson conosco. A doutora Johnson, que é brilhante, e ela disse algo muito parecido. Na verdade, eu trouxe a transcrição comigo hoje, por isso acho maravilhoso termos uma segunda testemunha sua, Taunalyn. Ela conta como aconteceu a tradução do livro de Mórmon. Temos muitas perguntas sobre esses detalhes específicos. Não sabemos. Joseph não nos dá o benefício de nos explicar isso. Ele diz que tudo isso acontece pelo dom e poder de Deus, mas isso nos dá outro exemplo. Acho que isso deve nos ajudar a ampliar nossa perspectiva de tradução. Que a tradução não é apenas essa tradução restrita de um idioma para outro. Em seguida, ela cita o dicionário Webster de 1828. Grandes mentes pensam da mesma forma. Ela diz: veja a tradução, ser traduzido, e esse tipo de tradução, na verdade, vem nas definições antes de traduzir de um idioma para outro. Ele está traduzindo as escrituras para nós e elas são transformadas de uma forma que podemos acessá-las. Que seja inteligível para nós, mortais, como um corpo é traduzido, pode suportar a glória de Deus. Isso é pegar um texto ou uma fonte de conhecimento. Ela diz, mudando sua forma para que possa ser compreendido e posso ler na transcrição, posso ver como fiquei chocado. Espere, o quê? E eu disse, Janice, eu nunca fiz essa conexão. Quando falamos sobre o livro de Mórmon ser traduzido, por que não falamos de seres traduzidos, pegando algo do mundo e tornando-o sagrado? Somos uma igreja há muito tempo e ainda estamos aprendendo o que o Senhor quis dizer. Crescemos sendo ensinados e acho que não há problema em ainda estarmos aprendendo que, ele está levando isso de uma língua para outra. No entanto, Joseph Smith tinha um professor de hebraico, um professor de grego. Ele queria aprender idiomas, portanto, em sua mente, não acho que ele estivesse dizendo, posso traduzir qualquer idioma de um para outro. Era algo muito espiritual que tornava algo sagrado. O que você pensa sobre isso?
que aprendemos o que significa tradução como igreja. Quando você está falando sobre Joseph aprender hebraico, por que você precisaria aprender hebraico se o Senhor pode simplesmente? Mas acho que o que entendemos é que esse processo é um chamado. Acredito que ele faz parte da restauração contínua. O Senhor nos dá suas palavras e diz, no versículo 20, guarde estas palavras em seu coração. Como ele pode nos ajudar a fazer isso? Bem, a única maneira de fazer isso foi por meio da tradução de seu profeta. Quando eles terminam de ler o livro de Mormon, o que acontece? Eles terminam a tradução? Não. Imediatamente eles traduzem uma cópia em inglês da tradução do Rei Jaime. Nesse ponto, vemos que Joseph entende que a tradução é mais ampla do que apenas de um idioma para outro. Sim, vamos traduzir isso de inglês para inglês. Isso não faz muito sentido. Exatamente. A menos que ele tenha pensado que era outra coisa. Fazemos isso o tempo todo como professores. Lemos um texto e depois o traduzimos para nós e para a nossa personalidade. Eu taunalin-ais todo tipo de coisa o tempo todo, mas para ajudar algo a ser legível e ser capaz de atingir o ponto de partida e causar mudanças. Essa ideia de tradução como parte da restauração contínua. Vejo isso em nossas histórias globais, que podem ser encontradas no aplicativo da Biblioteca do Evangelho ou no Google Global Histories. Santos dos Últimos Dias. Ele estará bem ali e basta olhar para ele e encontrar o país que quiser. E você pode ver quem traduziu o livro de Mormon nesse idioma, e uma das minhas histórias favoritas é sobre uma mulher, Sri Laksana, na Tailândia. Se você conhece o rei e eu, sabe que o rei traz a professora Ana para ensiná-los. Bem, essa mulher, na verdade, literalmente cresceu no palácio do rei. Não é brincadeira. Ela foi educada em inglês lá por causa de um descendente daquele rei. O Senhor a prepara para ser a pessoa que trabalhará na tradução. E compartilhamos uma pequena parte do que ela fala, uma experiência em que ela sente que vai morrer. E ela fala sobre 3 seres que entram na sala e colocam as mãos sobre sua cabeça, e ela consegue se recuperar e continuar com as coisas milagrosas. Sua necessidade de traduzir a palavra sacerdócio e o fato de não ter uma palavra para isso. Essa ideia de estudá-la em sua mente. Ela estava realmente trabalhando nisso, e em um determinado momento, viu uma mão escrevendo uma palavra e disse: eu sabia que essa era a palavra para sacerdócio. E essas histórias se multiplicam em todos os lugares que você vai. Não é apenas quando ele diz, dou a você e a Joseph, no versículo 28, as chaves desse dom que trarão à luz esse ministério, e pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Esse dom continua. Percebi mais desta vez, enquanto me preparava, que o Senhor não deixou José fazer isso sozinho. Ele nunca o fez. Sempre havia uma testemunha. Sempre havia um escriba. Em todos os seus processos, sempre havia, como ele diz, uma testemunha para confirmar sua palavra. Esse é um padrão muito importante. Lembra-me de Mormon, versículo 9. Deus não deixou de ser um Deus de milagres. Falando em testemunhas, lembro-me de um insight que um de meus professores compartilhou. Depois da primeira visão, todas as visões de Joseph Smith, que são muitas, eram visões compartilhadas. Então, na sessão de visões 76, Sidney Rigdon estava lá e todas essas coisas que estavam acontecendo, outra pessoa estava lá. E eu adoro essa ideia de que Joseph poderia chegar ao ponto em que ele tinha passado as chaves e tudo mais e pensou: se eles me matarem agora, está tudo bem. A igreja vai continuar. Porque ele havia transmitido tudo e não era apenas um líder realmente dinâmico, mas o Senhor havia colocado muitas pessoas no lugar que sabiam das coisas e que compartilhavam essas experiências com Joseph. E nos foi dito: agora é seu trabalho testificar disso. Sim, eu adoro isso. Falando em ter 2 testemunhas, o versículo 30 diz: e ainda que vos façam como a mim me fizeram, bem-aventurados sois, porque comigo habitareis em glória. Então,
temos esse prenúncio do martírio. Eu estava lendo anteriormente no versículo 29 o mesmo pensamento. Se eles rejeitarem minhas palavras e esta parte do meu evangelho e meu ministério, bem-aventurados sois vós, eles não podem fazer mais a vós do que a mim. E eu pensei, Aura, isso não é nada reconfortante, certo? Isso era para ser? Mas então, o próximo versículo que você acabou de ler, mas bem-aventurados sois vós, que comigo habitareis em glória. Em que ano estamos? Ainda estamos em 1829, não é? Sim, Ele não sabe que falta o quê? 15 anos. sim, que haverá 2 que acabarão dando a vida. Sabemos que Joseph nunca foi egoísta. Está claro desde o início que essa é a ordem do Senhor, que teremos uma testemunha. E já ouvi dizer que 2 testadores foram mortos na cadeia de Cartago e que havia outros 2 lá para testemunhar o fato. Para testemunhar. Will Richards e John Taylor. A revelação é para Joseph e Oliver diretamente, mas começo a ouvir a aplicação disso de forma mais ampla no versículo 34. Não temais, pequeno rebanho. Mas antes disso, eu adoro a lei da colheita, certo? Não temais, pequeno rebanho. Fazei o bem. Deixai que a terra e o inferno se unam contra vós. Pois se estiverdes estabelecidos sobre minha rocha, eles não poderão prevalecer. Não tenham medo de fazer o bem. Apenas o medo nunca é de Deus. Quando estamos fazendo algo por medo, não é Deus. O amor é o que vem de Deus. Sua misericórdia significa: não estou condenando você. Não pequem mais. Siga em frente. E o versículo 36 é o impressionante. Busque-me em cada pensamento. Não duvideis, não temais. E qual publicação da igreja tem essa mesma escritura escrita no verso? Alguém sabe? Se você estiver curioso, pode acessar o link para o vídeo do Elder Uchtdorf sobre isso. É o melhor. Eu adoro esse vídeo. Então, o Elder Uchtdorf fala sobre como ele e a irmã Uchtdorf fazem seu estudo das escrituras no Vem e Segue-me. Ele diz que a irmã Uchtdorf tem seu computador, ele tem seu iPad, eu acho. E então ele disse: nós 2 temos nossas edições em inglês e alemão das escrituras, o que eu adoro pensando nessa ideia de tradução. Um dos meus momentos favoritos em uma viagem que fiz à Índia em 2022 foi conversar com alguns jovens adultos, solteiros e mergulhar no livro de Mórmon. Em um determinado momento, pedi a eles que passassem do inglês, porque a igreja é conduzida principalmente e administrada em inglês no momento, mas temos traduções crescentes. E pedi a eles que passassem para a versão hindi do livro de Mórmon e comparassem. E foi muito divertido. É muito poderoso ver como eles foram capazes de encontrar nuances e novas aplicações simplesmente passando de um idioma para outro. Eu incentivo isso e incentivo as pessoas a fazerem o mesmo para ajudar as traduções a melhorarem também. Todos nós fazemos parte desse processo. Mas vou revelar o segredo, que está no verso do livro Para o Vigor da Juventude. Ele diz: busque-me em cada pensamento. Não duvidem, não temam. Nosso amigo Brad Wilcox falou ao time de futebol americano da Universidade Brigham Young antes de um jogo em 2024, e ele havia sido homenageado como professor. Eles perguntaram: dê-nos algumas palavras de inspiração, e Brad disse: não duvide, não tema, e o time saiu dizendo: não duvide, não tema. Maravilhoso. Eu adoro isso. Acho que foi no jogo do Oklahoma State, em que no último lance do jogo, eles fizeram um gol e ganharam o jogo. Que divertido. John, não sei se nossos ouvintes sabem disso, mas você faz parte do Conselho Consultivo Geral dos Rapazes, e Doutrina e Convênios 6, versículo 36, é uma escritura importante. Este ano, um versículo importante. Sim, acho que todo mundo sabe que esse é o tema dos jovens para este ano. Poderíamos falar muito sobre isso. Olhem para mim. É fácil dizer isso, mas é muito fácil se distrair. Olhar para a mídia social, olhar para o que essa pessoa pensa, olhar para aquilo, e o Salvador está dizendo: não, mantenha seus olhos bem aqui.
Olhe para mim em cada pensamento. Essa é uma porcentagem bem alta de pensamentos. Quantos pensamentos são cada pensamento? Rapaz, então, não duvide e não tema. Quando você pensa em quem está dizendo isso, é realmente poderoso. Você não gosta de escrituras curtas e concisas que são poderosas como essa? Sim, Tal Nalim. O interessante é que, no versículo 36, ele diz: olhai para mim. Verso 37, olhar para o que exatamente? Vejam as feridas que perfuraram meu lado e as marcas dos pregos em minhas mãos e pés. Ele diz: olhai para mim, mas também olhai para o meu sacrifício por vós. É quase como se dissesse: olhem para mim, veja o quanto eu amo você. Você pode confiar em mim. sim. Eu adoro Steve Harper em seu livro Entendendo Doutrina e Convênios. Ele diz: isso parece até visionário. Talvez o fato de contemplar o Cristo ressuscitado tenha dado coragem a Joseph e Oliver, assim como deu ao apóstolo Pedro. Sim, Hank. Você mencionou anteriormente que me pediu para falar sobre visões compartilhadas, como ele ficou emocionado quando as outras testemunhas viram as placas. E o que ele fez? Ele chega em casa e diz: você não sabe como estou feliz. Não estou mais sozinho nisso. Neste mundo, sim. O que para mim, ó sim, ele estava compartilhando tudo o que podia. É notável. Você pode ouvi-lo quase dizendo: vá ter seu próprio bosque sagrado. Sim, Faz como Moisés. Quisera Deus que todos fossem profetas. Dê-me todos. Todos são convidados a ter esse tipo de testemunho no final, à medida que continuamos a aprender como traduzir suas palavras em nossa vida diária. Sim, e tal Nalim. Você fez isso de certa forma para nós hoje. A seção 6 foi traduzida para se tornar um pouco mais sagrada para mim. Quando leio minhas anotações sobre a seção 6, penso: nossa, estou vendo isso com mais clareza. E isso não poderia ser uma forma de tradução? Com certeza. transformativo. Sim, ainda temos mais algumas sessões aqui, tal Nalim. Você quer falar sobre elas? Sim, bem, essa revelação, eu realmente aprecio o que é chamado de revelações em contexto. Você verá links para ele ao longo do ano. Está no aplicativo da biblioteca. Está bem ali. Este é o link para o Revelações em Contexto sobre o presente de Oliver Cowdery e foi escrito por Jeffrey Cannon, que é meu colega. O escritório dele fica ao lado. Então bati em sua porta e disse: Jeff, conte-me tudo sobre Oliver Cowdery e como você escreveu esse incrível Revelações em Contexto. E ele disse: bem, deixe-me explicar como elas surgiram. Ele contou que nosso chefe, Matt McBride, disse: recebemos esse presente dos documentos de Joseph Smith. Pegue os documentos de Joseph Smith e torne-os um pouco mais legíveis, certo? Para colocar isso em algo que seja uma pepita de tamanho pequeno para nós. O que você está recebendo no Revelações em Contexto são informações sólidas sobre a história de Joseph Smith. Tudo se o que está lá, você pode ir até lá, as citações. Você pode encontrá-las no Joseph Smith Papers. Eu adoro o pano de fundo disso. Em algum momento daquele mês, os dois homens estavam discutindo o destino do apóstolo João, um tópico de interesse na época. A história de Joseph registra que eles divergiram em suas opiniões e concordaram mutuamente em resolver a questão pelo Urim e Tumim. Uau! Então, isso é o que está acontecendo. O que eles veem... Junte-se a nós na parte 2 deste episódio.